Então, assim, ó, vou começar aqui passando essas propostas, aí, como foi falado aí pela doutora Selma. Eu trabalhei, assim, estudei essas propostas, foi durante a confecção do meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, onde eu pude trabalhar ali o sistema de pensão militar das Forças Armadas. E aí eu pude estudar, ver o atual sistema nosso, a legislação previdenciária nossa, e fui buscar também em, em a legislação de países aí da América Latina também. Estudei alguma coisa do México, Colômbia, Argentina, Chile, Equador e alguns outros países para fazer um estudo de direito comparado. Então aqui eu começo aqui, ó, aqui na parte aqui para as propostas, né, estão todas dentro do meu TCC, e aqui eu vou passar aqui, ó, para os militares da ativa das Forças Armadas. As propostas aqui que eu apresento aqui, ó, a primeira, unificar urgentemente todos os direitos e benefícios dos militares da ativa das Forças Armadas, junto ao Ministério da Defesa. Então aqui eu coloco o que acontece hoje. Hoje, cada uma das Forças Armadas, ela cria os direitos e benefícios para os seus militares da ativa. A Marinha tem um plano de carreira lá específico, o Exército tem outro, a Aeronáutica tem outro. Mas o ponto principal aqui que eu reputo é o quê? Que todos somos militares. Então não se afigura razoável numa determinada Força Armada ter um acesso à promoção que na outra não tem. Então nesse ponto aqui, o que eu defendo é que tem que ter ali igualdade. Não pode ter um benefício, um direito que está disponível para os militares da Marinha que não esteja no Exército nem na Aeronáutica. Então esse ponto 1 aqui. Esse ponto aí, o ponto 1 aí. O 2. Conferir a segurança jurídica aos militares com planos de carreiras e interstícios definidos em lei de promoção de praça das Forças Armadas, estabelecendo condições para a promoção e ao acesso de suboficiais e subtenentes ao oficialato, nas 3 Forças Armadas, pelos critérios de antiguidade e merecimento. Então, hoje, qual o grande problema hoje para as praças, né? As praças que começam, vai de soldado até o subtenente ou suboficial. Nunca houve uma preocupação de termos ali uma lei de promoção de praças. Então, as praças elas são promovidas conforme a conveniência lá das Forças Armadas. Cada uma promove do jeito que quer, através de portarias. E isso aí não é razoável. Viu? Então, aqui eu destaco que, desde 1972, nós temos uma lei de promoção de oficiais das Forças Armadas. Então, também entendo que os graduados, que nossas praças, mereçam sim uma lei de promoção para que elas também tenham ali uma segurança jurídica, saibam pelo menos ter um mínimo de uma previsão de quando poderão ser promovidas ou não. Hoje são promovidas por portarias e as portarias mudam aí conforme a conveniência. Então aqui é muito importante esse ponto aqui. Não adianta discutir a reestruturação da carreira dos militares e não trazer, como a Lei 13.954 não trouxe o principal, que é o quê? Trazer dispositivos legais de promoção das praças. O número 3, permitir que as promoções para todos os postos de graduações sejam realizadas por antiguidade e merecimento, para efetivar a verdadeira meritocracia. Então, a partir do que se tenha lá a lei, né, os oficiais já têm a lei de promoção de oficiais, então isso já está garantida a segurança jurídica para os oficiais. As praças, no momento que tiverem uma lei, é preciso também que se tenha lá o quê? Promoções por antiguidade e merecimento. Aqui eu destaco como exemplo a promoção que acontece com os subtenentes do Exército Brasileiro. Quando o militar, quando ele chega, o primeiro sargento, ele chega até subtenente, a próxima promoção ele só é promovido o quê? Por merecimento. E isso aí causa problema na carreira do militar, porque nós sabemos, em algum momento ele pode se dispor em alguma determinada situação e lá na sua avaliação de desempenho pode ser que ele venha por alguma atitude que ele tenha tomado ali, tenha se posicionado e ele poderá não ser promovido. Por quê? Porque ele vai só na questão do merecimento.
E aqui eu penso o quê? Que o merecimento teria que ser o quê? Merecimento, dali a pontuação que o militar já faz jus em toda a sua carreira. Entendeu? Então, assim, dentro do que ele já tem ali. E uma promoção também por antiguidade, para poder se tornar mais justo o processo, né? E no item 4, fim de promoção por escolhas, também eu estudei no meu trabalho de pesquisa. Nós não podemos ter, no pleno ano de 2020, a administração pública, através da administração militar, trabalhar com promoção por escolha, escolher A ou B conforme conveniência. A promoção tem que ser algo que o próprio militar ele conquiste durante a sua carreira, ou vai mantendo na antiguidade e no merecimento. Viu? E de forma que não se tenha como escolher alguém, né? Porque alguém quer que seja promovido esse militar em detrimento de outro. Então isso também eu penso que deve ser um ponto que deva ser objeto de estudo e reparação. Ainda com relação aos militares da ativa, aqui no item 5, reconhecer o direito dos atuais militares em averbar o tempo de serviço anterior ao ingresso nas Forças Armadas ou nas forças auxiliares, seja do regime geral da Previdência Social ou de algum regime próprio. Então aqui a Lei 13.954 ela trouxe uma mudança. Ela trouxe agora a definição de que o militar ele precisa ter um determinado tantos anos de serviço nas Forças Armadas ou nas Forças Auxiliares. E aqui eu penso que é um ponto que precisa de uma reparação urgente, porque os atuais militares, eles todos, nós, né? Eu fui para a reserva no ano passado, então aqui também na situação, os atuais militares, esses nossos agora que estão na ativa, né? Todos eles já têm uma história de vida. Antes de ingressar em uma das Forças Armadas ou em alguma das Forças Auxiliares dos Estados ou do Distrito Federal, esses militares, eles trabalharam na iniciativa privada, então eles têm um tempo lá de regime geral da Previdência Social, ou trabalharam no regime próprio de algum estado, prefeitura, enfim. Os atuais militares, muitos dos atuais militares, eles já possuem sim tempo averbado, já tem tempo, então já é uma história de vida. Não pode a Lei 13.954 trazer agora uma regra que vai mudar agora no meio do jogo. Onde os militares, nós temos militares aí que já estão com 16 anos de serviço de outros regimes. E agora, se eles tiverem que só puderem averbar ali 5 anos, ou 10 que seja, esses militares terão um prejuízo grande. Não digo nem na carreira, na vida deles, porque já havia uma programação de quando eles iriam para a reserva, e agora a Lei 13.954, do nada alguém decide que, olha, é como se chegasse para o militar e falar, olha, você, fulano, militar, eu sei que você tem 15 anos de serviço aí que você possuía antes de ingressar na força, mas agora a regra mudou, você só vai poder averbar 5. Então isso aí também é algo que é preciso que se faça uma reparação imediata. Entendeu? Porque como eu sempre coloco nas lives, reuniões que eu participo, a Previdência Social, ou a Previdência Militar, que no nosso caso, a Previdência Social é um dos mais importantes direitos humanos que nós temos. Entendeu? Então, quando falamos de direitos humanos, são todos aqueles direitos que nós temos pelo simples fato de sermos humanos, né? Que é o direito à educação, saúde, segurança, lazer, e o direito à previdência social, que não pode ser violado. O militar ele possui o seu tempo de serviço, já está cadastrado lá no INSS, esse tempo deve ser respeitado. Passando para o item 6, aqui no item 6, criar concursos públicos para soldados profissionais, sendo uma das portas de entrada para a carreira das praças, com acesso por antiguidade e merecimento, até a graduação de suboficial ou subtenente. Esse ponto também eu estudei, esse ponto. O que acontece hoje? Hoje, o militar ele vai permanecer por 35 anos de serviço. Contando o tempo que ele averbou, enfim, os 35 anos. Os novos militares, eles passarão os 35 anos, né? E aí,
é preciso se rever, porque hoje um jovem, quando ele vai ingressar, vai para o serviço militar, com 18, 19 anos, a maior grande parte ele já tem o ensino médio completo. Alguns militares, alguns soldados já estão até na universidade. Então, eu penso também que aqui é algo a ser estudado para que se tenha concurso para ingresso como soldado. Entendeu? A partir de 18, 19 anos, e ele vai progredir, que é o ensino médio, que é o mesmo, hoje é o mesmo pré-requisito para o concurso de sargento, que é o ensino médio. Então, não vejo por que não haver uma mudança para que se possa iniciar a carreira mais cedo. E principalmente para aquelas carreiras assim que são carreiras mais técnicas, profissionais, como aqui eu cito a questão dos colegas que eu tenho que são cabos comandos. Cabos comandos paraquedista, cabo comando, ele tem uma dificuldade de formação grande, a União gasta recursos para formar esse militar. Entendeu? E não é razoável que após 8 anos de serviço, esse militar seja licenciado e volte para a sociedade como desempregado. Depois de 8 anos. E também, não só o cabo comando, mas também outras áreas também. Também aqui eu coloco a questão dos soldados que são ali, que são da área de defesa química, biológica, radiológica e nuclear também. Todas as áreas de difícil formação deve-se ter o quê? Concurso público. E aí progride, vai a cabo, terceiro sargento, normal. Uma vez um colega perguntou, Gilson Gomes, de onde vai tirar as vagas? Vai tirar lá do número de vagas para a escola, por exemplo, da escola de sargento das armas. Se vai ter que entrar 1.000 lá, entra metade, entra menos. Outros entrarão por onde? Entrarão concurso como soldado profissional, porque aí eles vão progredir e vão chegar lá na frente. Não fechando também a porta para aqueles jovens que já passaram de uma idade que possam entrar acima como sargento. Mas enfim, vamos avançar aqui. O 7. Ampliar a idade de ingresso em concursos públicos militares para os atuais militares das Forças Armadas. Então, aí são, no caso, para os militares temporários, para que os atuais militares, em função de que agora a idade são 35 anos de serviço, que se possa também esses militares terem oportunidade de preencher o requisito da idade. No 8 aqui, aí já começa aqui naquela transição, né, quando se o militar sofre algum acidente, combater a reforma precoce por incapacidade física, criando uma carreira administrativa para os militares que possuem limitações físicas decorrentes de acidente de serviço. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto muito importante, porque nós temos, né, assim, até o advento da Lei 13.954, os militares temporários e os militares de carreira, eles estavam nas condições de igualdade. Então, o militar temporário, ele também ele tinha acesso ali à reforma por incapacidade física. Agora, independente de ser temporário ou não, quando nós temos aí, vamos imaginar aqui nesse item 8 aqui, um terceiro sargento de carreira, ou um tenente, ou um aspirante, ele sofre um acidente. E vamos imaginar que esse militar de carreira, ele sofre acidente e aí ele vai ter uma limitação, problema no joelho, enfim, algo que vai dar uma limitação que para a atividade militar atualmente, ela é incompatível. E aí, como funciona o sistema atual? Esse militar, ele vai permanecer adido, posteriormente agregado, e vai ser conduzido com um processo de reforma, nesse militar de carreira. E esse militar jovem vai ser, em algum momento, vai ser reformado e vai ficar em casa. Vai ficar em casa, quer dizer, a União vai pagar para um militar ficar em casa, ao passo que esse militar, ele tem todas as condições, a não ser que ele esteja não em invalidez, mas se ele for só uma incapacidade, limitação de joelho, braço, alguma coisa, ele pode sim estar numa outra carreira administrativa e seguir a sua carreira. E seguir aonde? Seguir dentro da administração. Por exemplo, eu trabalhei em órgão pagador por vários anos e é um local que precisa de gente, de militar capacitado, que queira aprender e trabalhar com o direito previdenciário militar. Então esse é um ponto aqui, porque com isso aqui nós vamos desonerar o Tesouro Nacional. Por quê? Esse jovem ele não vai ficar em casa recebendo aí o resto da vida. Ele vai trabalhar e vai progredir num outro quadro. Não precisa ele ficar em casa desligado. Até porque nós sabemos que muitos dos militares que são reformados,
acaba desenvolvendo outros quadros, entendeu? Até mesmo depressivo. Por quê? Porque ele vinha numa carreira, tinha uma expectativa, e aí ele sofre um acidente em serviço e é banido, é excluído, é reformado. Mas ele poderia sim continuar na administração, numa carreira exclusivamente administrativa. No item 9, para fechar esse ponto aqui, eu coloco aqui, ó, isso também é um estudo, isso aqui, aí veio agora na Lei 13.954, ela diferenciou militares temporários de militares de carreira. Vamos imaginar aí que vamos sair para a missão dois militares, dois terceiros sargentos, sendo um que é de carreira e o outro que é temporário, mas vamos para a mesma missão. E os dois militares, os dois terceiros sargentos, numa missão, eles sofrem acidente de serviço, são lesionados com sequelas e que essa sequela impede que esse militar prossiga na carreira, no caso do militar de carreira. O militar de carreira sofreu a sequela, ele vai ser conduzido normalmente com um processo de reforma. O militar temporário, não. A Lei 13.954, de vários pontos que ela foi injusta, ela vem para separar militares. Militar, no meu entendimento, é militar, na missão é militar. Não importa se ele é temporário de carreira, ele está na missão. Se ele foi acidentado, ele merece ter a mesma segurança. Entendeu? Então aqui é um ponto também que é preciso que, sim, que através de um outro projeto de lei se altere esse dispositivo, conferindo a segurança para os militares temporários. Militares temporários, se ele for acidentado em serviço, ele tem que ter a mesma condição do que o militar de carreira. Não pode o militar de carreira ter toda a condição, resguardar o militar, resguardar a família do militar de carreira, e o militar temporário não. Ele sofreu um acidente, aí fica renegado aí, pode prover meios, enfim. Esses pontos são os 9 pontos que eu estudei para os militares da ativa das Forças Armadas. Aí eu vou só perguntar se alguém quer fazer alguma colocação aqui. Subtenente Rubilar, doutora Selma? Oi. Vamos ver se alguém tem aí, que quer fazer alguma pergunta sobre esses pontos, né? Se não acha melhor a gente... E depois eu vou passar para os militares inativos aí, para ver se tem alguém que tem alguma dúvida do que foi falado até aqui nesses 9 pontos aí. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, nem no YouTube. Assim, em relação a esse tema, não. Tem não, né? Então, então aqui é muito importante esse ponto, enquanto alguém faz pergunta. O senhor, Pois não? o José Marinho fez uma observação aqui, que no item 9 temos como exemplo o ex-comandante Vilas Boas, que permaneceu ativo mesmo portador de doença degenerativa. Esse é um ponto importante de tocar, porque na época o comandante, o general Vilas Boas, ele deu um exemplo de que é possível. Ele, apesar da limitação, não afetou a capacidade dele intelectual, a capacidade de liderança dele, de comando. E ele continuou a conduzir. E isso demonstra o quê? Que se nós tivermos também um soldado, um cabo, um sargento, um subtenente, um oficial, um terceiro sargento, capitão, major, não importa, coronel, que não tem a idade ainda de ser transferido para a reserva remunerada, essa prova, como o colega colocou aqui, do comandante, nosso comandante do Exército, lá, o general Vilas Boas, foi uma prova que parece que depois isso não foi observado, então que não valeu de nada. Ao passo que foi um grande ato, pelo menos na época eu sempre comentava, que era para seguir de exemplo. Mostrar que nós militares, se tivermos uma limitação, nós podemos sim continuar a produzir. Se eu não estou lá no operacional, mas eu posso ajudar lá nos bastidores. Eu posso ficar na questão da administração, eu posso ajudar no órgão pagador, enfim. Isso é uma colocação muito boa aí para o senhor José Maranhão. Coloca aí. Mais alguma colocação, doutora? Alguém que está dos presentes quer fazer alguma pergunta pelo Zoom aí? José Marinho. Não. Posso somar a observação da doutora Selma e com o nosso mestre Marinho?
Pois não. Foi muito bem lembrado essa observação, porque em plena aprovação, preparação do projeto de lei, o nosso general estava presente, está na ativa, né? Um tipo diferenciado de serviço, mas ele não foi para a reserva e não foi colocado outra pessoa no lugar dele. Um exemplo, ele permaneceu trazendo ou fazendo ou distribuindo, perdão, ele permaneceu auxiliando a força, e muito auxiliou, né? Está auxiliando. Então, isso estenderia para todos os níveis das Forças Armadas, né? Porque a pessoa pode estar inválida por um motivo, mas ela está retribuindo, né? Um outro tipo de atividade para a força, e ao mesmo tempo a força não estaria gastando 2 ou 3 vezes mais, mas em 5 aquela pessoa só. Era isso que eu tinha que falar em observação ao nosso mestre Marinho de Minas Gerais. Opa, Marinho de Minas Gerais, pô. Grande Marinho. Um Ah, abraço, Marinho. Marinho da Marinha. Marinho da Marinha, gente muito boa, está Isso. sempre participando das nossas reuniões aí, nas nossas lives. Doutora Selma, mais alguém quer pontuar nesse primeiro aí, nessa proposta para os militares? Não, aqui não consta. Deixa eu ver aqui no chat.